Olá, minha turminha do terceiro ano. Tenho certeza que estava todo mundo com saudade de Tia Jayala. Isso. Estou aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática e hoje vamos trazer aí um conteúdo curtinho, conteúdo light, conteúdo gostoso de se trabalhar, fácil, tá bom? Para ninguém reclamar. Então vamos lá, nós já estamos concluindo aí parte do nosso livrinho, falta apenas alguns conteúdos e é justamente por faltarem poucos conteúdos, tá? Que eu vou estar trazendo aí parte por parte, como nós estudamos a semana passada, a terça parte, vou aproveitar para utilizar essa expressão, né? Parte por parte, temos apenas ainda 4 conteúdos que são pequenininhos, tá? Então, não vou trazer todos de uma vez para não fazer confusão na cabeça de ninguém. Trabalhamos aí na nossa quarta unidade metade, terça parte, e hoje nós estamos iniciando aí nosso conteúdo de conjuntos. O nome já diz muita coisa, né? Um conjunto, ele é composto de determinados elementos. E esses elementos podem ser de diversas origens, né? Como esse aí que vocês estão vendo na telinha, que o livro de vocês não traz, tá? Eu gosto sempre de trazer exemplos que são a parte do que a gente costuma ver no livro. O livro é muito resumido e esse conteúdo é bem curtinho. Só tem 2 paginazinhas, tá? Então, é bem curtinho e eu procuro trazer exemplos diferentes dos que o livro traz, já que são poucos. Então, um dos conjuntos aí que a gente vê no livrinho de vocês, na página 96, ele traz como exemplo figurinhas, tá? E o conjunto que eu estou apresentando aqui na telinha, quem sabe me dizer do que é? Claro, obviamente que é um conjunto das frutas. É um conjunto que apresenta vários tipos de frutas, ou seja, não tem o mesmo tipo de elemento dentro do conjunto. Quando eu digo o mesmo tipo de elemento, tá? Eu não estou me referindo ao elemento frutas, eu estou me referindo à própria figura, tá? Ao próprio elemento. Sim, são do mesmo elemento, mas não são os mesmos elementos, tá? Quando eu digo que são do mesmo elemento, é porque é do elemento das frutas, do conjunto das frutas. Mas não são os mesmos elementos, porque cada um é uma fruta diferente. Eu tenho aí cereja, eu tenho aí pera, eu tenho aí uva, eu tenho melancia, ou seja, são frutas diferentes, mas que fazem parte de um mesmo conjunto, que é o conjunto das frutas, ok? Mas para não fazer confusão, que eu acho que eu já fiz confusão aí na cabeça de vocês, vamos passar para a definição do que vem a ser os conjuntos. Livrinho de vocês, corre, pega o livrinho, página 96 e vamos fazer a leitura. O que são esses chamados conjuntos? Os conjuntos são agrupamentos de elementos, sejam eles números, figuras, letras, símbolos e etc. Tá? Perdão aí, tia Jayala engoliu algumas letrinhas, mas é porque o teclado já começou a dar problema, já está meio complicado aqui de digitar para vocês, mas não deixo de estar trazendo para vocês aqui os nossos conteúdos, tá? E aí, como já foi falado inicialmente, os conjuntos são agrupamentos de elementos, ou seja, são grupos de elementos que eu vou juntando, né? Juntando. Agrupar é juntar. Agrupamentos é o mesmo que juntar elementos. Então, eu tenho aí como exemplo conjunto de números, figuras, letras, símbolos, ou seja, podem ser de diversos tipos de elementos, tá? De várias origens. Pode ser grupos de números, pode ser conjuntos de figuras, pode ser conjunto de letras, de símbolos e também como o livro de vocês trazem, que são um conjunto de figuras, né? E o exemplo que eu dei também, que foi um conjunto de frutas, tá bom, gente?
Outro detalhe que o livrinho traz é o seguinte: esses conjuntos, eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. E foi justamente por isso que o livrinho de vocês procurou trazer aí um exemplo bem comum. Isso, um exemplo comum de figurinhas que são trocadas no dia a dia. Vocês meninos, vocês meninas, eu sei, vocês já devem sim ter tido um álbum no qual vocês colecionavam figuras. E aí acontecia de muitas vezes essas figuras virem repetidas. Outras vezes vocês devem ter dado sorte e aí ter obtido figuras que eram tidas como rara ou que não eram repetidas, enfim. E aí, o exemplo que o livro traz é bem bacana, porque ele traz um exemplo bem comum, né? Vocês que são crianças, principalmente, que costumam colecionar figurinhas. E aí, o livro traz o exemplo do Mateus e do Jorge, tá? Mateus e Jorge estão completando um álbum de figurinhas. E todos os sábados há um encontro de colecionadores para trocar figurinhas repetidas. É trocar, tá bom, gente? Perdão. Vejam as figurinhas que Mateus e Jorge levaram. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa, tá? Essas figurinhas, elas foram divididas em quê? Em conjuntos diferentes. O primeiro conjunto que eu tenho aí é o conjunto do Jorge, que está de azul, é um círculo azul, ok? E o segundo conjunto é o conjunto do Mateus, tá bom? Então percebam que eu formei conjuntos diferentes, apesar de serem dos mesmos elementos. Os mesmos elementos, nesse caso, são o quê? Figurinhas. Os dois possuem figurinhas, porém, figurinhas diferentes. Então, desde já, saibam que o conjunto ele pode ser composto de elementos iguais ou elementos diferentes, ok? E aí, o livrinho de vocês traz ainda, continuando na página 97, ele diz o seguinte, ó, preste atenção. Os conjuntos de figurinhas dos dois meninos podem ser representadas da seguinte forma. Olha que interessante, ele utilizou aí a letrinha J para representar o conjunto de figurinhas do Jorge. Em seguida, ele utilizou a letrinha M para representar o conjunto de figurinhas do Mateus. Em seguida, ele utilizou as letrinhas J, letrinha U, né? Se parece aí com a letrinha U, e a letrinha M. Tá? E aí ele fez a reunião das figuras tanto do Jorge como do Mateus. Juntou as duas e representou da seguinte maneira: J-U-M. Mas antes da gente dizer J-U-M, vamos ver o que significa essas siglas. Essa letrinha J-U-M significa todos os elementos dos dois conjuntos juntos num só. Percebam que, inicialmente, eu separei os conjuntos, né? Eu mostrei primeiro o do Jorge, depois eu mostrei o do Mateus. E, por fim, quando a gente representa aí esse J e esse U e esse M, J representando o Jorge e o M Mateus, eu quis dizer, quando eu coloquei essa letrinha U entre os dois, que aí eu tenho a reunião dos dois conjuntos juntos em um só, tá? Eu coloquei um só, mas é juntos em um só. E sabe como é que a gente lê aí esse símbolozinho que está entre o J e o M? Eu leio J união com M. Eu escrevo união justamente com a letrinha U. Então, esse U que ficou aí entre o M e o J significa união, tá? Lemos J, que foi de Jorge, união com M, quer dizer que tanto Jorge como Mateus, os dois conjuntos aí, tá? Os dois conjuntos estão
todos reunidos, todos os elementos reunidos num só, que é o terceiro caso aí que a gente viu logo acima. Em seguida, ele ainda traz uma outra simbologia, olha. Agora, ele traz o J e o U de cabeça para baixo. J, U de cabeça para baixo e o M. Neste caso, o J, U de cabeça para baixo e o M significa todos os elementos dos dois conjuntos juntos em um só. Ou melhor, gente, essa é a primeira situação, tá? Nessa outra situação em que eu encontro a letrinha U de cabeça para baixo, significa o contrário. Significa que todas as figuras comuns são comuns aos dois conjuntos, tá bom? Vou explicar novamente. Quando eu vejo a letrinha U, que significa união de cabeça para baixo, significa todas as figuras comuns aos dois grupos, ou seja, todas as figurinhas que eu tenho, tá, num determinado grupo, que também aparece no outro grupo, ou seja, a figurinha que tem tanto no grupo do Jorge quanto no grupo do Matheus. E aí essas figurinhas comuns são a figura do coração e a figura aí que tem daquele símbolo do navio, né? Que é, eu esqueci agora minha mente falhou, mas essa roda aí, esse círculo aí que aparece na figura, tá? Que é como se fosse o volante, né? De um navio, enfim, de uma embarcação. E aí, nós lemos J, intersecção com M, tá? Uzinho, U de união de cabeça para baixo, é lido da seguinte maneira, J, interseção com M. Ou seja, o J aí tá fazendo justamente o que nós chamamos de interseção. É como se fosse comum aos dois conjuntos. Lembrando que esse J e esse M qual eu estou citando se refere a Jorge e a Matheus. Existirão situações em que pode existir aí letras, números, ao invés do J e do M, tá? Letras diferentes, números, tá? Então, prestem bem atenção que esse J, o qual eu estou fazendo referência, tanto o J quanto o M, se refere a Jorge e Matheus, tá? E aí também nós podemos usar o símbolo, como ele coloca aí, o E e o significado aí dessas duas letrinhas. O E sem o tracinho significa que pertence, tá? E o E com o tracinho no meio, cortando ele ao meio, significa que não pertence. Ok, gente? Esse assunto é bem tranquilo. Eu acho que nós já trabalhamos, inclusive, no início do ano, né? Algo bem parecido com pertence e não pertence. Lembram isso? Igual, diferente, é bem parecido. Vocês, quando forem realizar as atividades, vocês vão perceber isso. Mas por hoje, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque é um assunto curtinho e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade. Então, vou deixar exercício no livro de matemática, página 97 e 98, e o livro de reforço, página 168 e 169, tá ok? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.